Conversamos com a Procuradora de Justiça, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, promotora Ana Maria Moreira Marquesan. Muito bom dia, procuradora. Bom dia, Sabrina, Larissa. Bom dia aos telespectadores da TV. Muito obrigada. A senhora fala conosco aqui com os ouvintes do Jornal da Mix e o objetivo dessa carta, colocando o auxiliar na construção de uma governança voltada à prevenção e mitigação de riscos. O Ministério Público tem uma imensa abrangência, pega muitas áreas de atuação. E daí eu acompanhando a questão da carta e do enfoque que foi dado pelo Ministério Público, a gente pega desde a questão ambiental em si, a gente falando das questões climáticas, mas a Carta de Porto Alegre passa por direitos humanos, educação, juventude, violência contra a mulher, a questão fundiária, consumidor, patrimônio público, moralidade administrativa, saúde mental, além das questões climáticas. Aí eu gostaria de pegar um ponto aqui para a gente destacar, entre outros que a gente ainda vai conversar, mas quando se fala da moralidade administrativa, porque foi um tempo em que na verdade, de muita circulação de recursos, em que a gestão disso faz toda a diferença, a transparência disso faz toda a diferença. E queria ouvir, então, da senhora também de por que isso está na carta e da expectativa que tem em relação a isso na atuação do Ministério Público. De fato, essa carta já é relacionada ao nosso segundo grande evento sobre mudanças climáticas, Nós tínhamos realizado exatamente há um ano atrás, em que nós recém tínhamos vivenciado a grande enchente que atingiu o Vale do Taquari em setembro, e estávamos vivenciando a enchente de novembro do Vale do Taquari, e a nossa experiência com esses eventos ainda era, felizmente, muito pequena. Agora, essa grande enchente, essa enchente, como eu digo, sistêmica, que teve o dom de atingir 95% dos municípios gaúchos, trouxe na sua bagagem algo de bom, que foi um legado bastante grande para todas as instituições que se envolveram, e o Ministério Público entrou de cabeça nessa jogada e houve, de fato, um grande envolvimento da instituição por suas diversas áreas. Então, essa carta ela reflete justamente isso. Na anterior, nós nos restringimos muito mais à questão climática em si, e essa, já num dos seus primeiros enunciados, ela já diz que mudanças climáticas não é um tema que se resume aos direitos humanos, não é um tema que se resume ao clima, é um tema de direitos humanos que abrange as mais diversas áreas, dentre elas a moralidade administrativa. Por quê? Porque durante o evento climático extremo, nós tivemos, por exemplo, a elaboração de muitas vaquinhas, a construção de muitas vaquinhas solidárias. E onde vem a solidariedade, a bondade das pessoas, a generosidade, infelizmente também tem os golpistas que se apropriam disso. Então, o Centro de Apoio ao Patrimônio Público da Moralidade Administrativa foi chamado a estudar juridicamente esse tema, Embora o Ministério Público não seja um órgão consultor, naquele momento ali, o que a sociedade precisava de nós era segurança jurídica em relação a esse e vários outros temas. E ficou assentado nas conclusões do Centro de Apoio que esse é um tema de interesse público, porque no momento que você disponibiliza à sociedade uma vaquinha solidária para angariar recursos para os afetados, isso passa a ser um valor coletivo. Portanto, qualquer lesão a esses valores é uma lesão, sim, ao patrimônio público, que justifica, inclusive, a atuação do Ministério Público com todas as suas ferramentas disponíveis, inclusive criminal. Perfeito. Não, e é importante porque isso a gente acompanhando, como jornalistas, vimos todos esses aspectos que foram colocados, os direitos humanos afetados,
a questão da educação interrompida, vocês tratam a questão dos jovens, de os abrigos ficarem mais próximos das residências. Eu acompanhei, quando estava indo aos abrigos, a situação de pessoas que foram demitidas em meio à enchente, eram de Eldorado do Sul, estavam abrigadas em Porto Alegre e estavam sendo desligadas, né? Então, esse tipo de drama particular que tem até uma repercussão jurídica em diferentes áreas, questão fundiária, a violência contra a mulher, a gente percebeu no início, quando teve aquela pressa em colocar as pessoas dentro de um abrigo e não havia ali, o resgate era feito com nenhum tipo de seleção, né, de conduta. Então, assim, as pessoas eram retiradas dos seus locais e colocadas em determinados ambientes, e aí a partir dali a gente assistiu cenas de violência e depois os seus acompanhamentos. Então, tudo isso realmente esteve, a gente assistiu de perto durante a questão da urgência da enchente, e o que a gente tem sempre que fala sobre esse período, tanto na área econômica com empresários, quanto na área de gestão, é o que fica de aprendizado, porque, né, já está sendo dito. É possível que vivamos outras situações extremas como essa. Mas quero também lhe perguntar, dentro da sua área de atuação, né? Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público, o tamanho do nosso desafio e o quanto a senhora percebe dentro dessa atuação ainda uma falta de consciência, de investimento, de quem ainda não entendeu o que está acontecendo na nossa realidade. Isso que vem sendo repetido há décadas, né, de que chegaríamos neste ponto. Agora chegamos e temos que correr contra isso, mas isoladamente, talvez a gente até tenha uma consciência coletiva agora, depois do que vivemos, mas economicamente ainda tem quem busca o seu resultado privado e continue com práticas, né, que não são bem-vindas, digamos assim. Como é que a senhora vê? Melhoramos, não melhoramos? O desafio ainda é grande? O desafio é imenso. Por quê? Porque é um tema que requer uma consciência pública universal, né? Tem um professor italiano, Luigi Ferrajoli, que ele escreve muito a respeito disso. E ele é um dos que adverte que se nós não tivermos normas em nível internacional que tenham uma força cogente para regular a atuação de cada uma das nações, não adianta, porque as emissões que são geradas, por exemplo, pelos Estados Unidos, vamos dar um exemplo, que é um dos maiores emissores, ou a China, né? Esse carbono que vai para a atmosfera, ele é hipotecado para todos nós. Ele não fica só aquela nuvenzinha lá restrita ao território da... Não tem fronteira. Fronteira nenhuma. Então, estamos todos nesse mesmo barco, né? Então, são muito importantes essas COPs, né, para que consigamos ajustes em nível internacional mínimos. Claro que a gente aqui tem que fazer os nossos deveres de casa, não só em relação à adaptação climática, à mitigação. Nós temos aí um imenso passivo, agora maior do que já existia, de recuperação das nossas áreas de preservação permanente, que são essas áreas ciliares na beira dos rios e córregos, que tem um papel extremamente importante, né? Tanto para controlar a quantidade das águas dos mananciais, como para ajudar no equilíbrio da qualidade dessas águas, são abrigos da nossa fauna e retém justamente essas águas para que elas não cheguem nas cidades. Então, nós temos agora que ver como é que nós vamos recuperar esse imenso passivo, porque havia projetos capitaneados pelo Ministério Público na bacia do Rio das Antas, por exemplo, que a gente tinha fomentado o plantio de muitas árvores nas áreas de preservação permanente, e isso tudo foi carregado, literalmente não sobrou nada. Fora isso, teve também o fenômeno do deslizamento das encostas, que removeu toda aquela cobertura vegetal, e que a gente tem que pensar formas inteligentes e eficientes de recuperar tudo isso. Porque essa vegetação, né, que protege esses morros, ela é extremamente relevante para a segurança das pessoas que estão morando nos municípios logo abaixo, e também mesmo para quem trafega nas rodovias. Então, nós temos vários aspectos extremamente relevantes na área ambiental. Temos o passivo dos resíduos sólidos,
que ainda não conseguimos resolver, né, que foi gerado nas enchentes um enorme volume de lixo. Nós temos que pensar alguma tecnologia para resolver esse problema, porque se nós ficarmos colocando tudo nos nossos aterros sanitários, como o de Minas do Leão, por exemplo, o que vai acontecer? A vida útil desses aterros, que normalmente recebem os resíduos dos municípios, os resíduos sólidos urbanos do nosso dia a dia, vão encerrar suas atividades porque não tem mais espaço. Então, são realmente muitos temas, né? Na área do patrimônio cultural também, o passivo ambiental que restou das enchentes é tremendo. Nós temos, por exemplo, o centro histórico do município de Santa Teresa, que perdeu literalmente, né? Houve o tombamento de 4 casas tombadas, né? E fora isso, mais ou menos 50 imóveis tombados pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cerca de 50 imóveis sofreram danos muito significativos e requerem investimentos para os quais a população não tem condições de enfrentar, né? Então precisa recurso público para tudo isso. Só para citar um exemplo, né? Mas os museus, os principais museus de Porto Alegre, o Marx, teve a sua reserva técnica totalmente afetada, ou seja, tudo que estava nos andares bem abaixo sofreu danos imensos. Por sorte, o acervo principal do Marx, por uma ação voluntária, coordenada e rápida, foi erguido e conseguiu ficar praticamente ileso, mas esses quadros, essas serigrafias que estavam na reserva técnica foram muito impactados e hoje estão sendo alvo de tentativas de restauro, né? Vamos ver se vamos conseguir. Não, a senhora nos traz um bom panorama do que ainda resta, né, para além dos aprendizados, as nossas sequelas que temos aí, vamos ter que lidar com esses prejuízos, alguns permanentes, algumas perdas mesmo, mas a necessidade ainda do tanto de investimento que tem. Mas eu queria, para encerrar, lhe perguntar em relação ao tema de casa, que foi o termo que a senhora utilizou, do que a gente acompanha nos últimos anos, em termos de crimes ambientais. A gente melhorou em algum sentido ou não? Continuamos assim, enxugando gelo, né? Contendo o que ainda se tem de iniciativa de ilícito nessa área? Eu penso que em alguns pontos a gente conseguiu melhorar. Eu te citaria, por exemplo, esse tema dos lixões, né? O Rio Grande do Sul, desgraçadamente, é um estado onde nós não temos praticamente lixões. O que significa lixão? Deposição de resíduo sólido direto no solo, sem qualquer tratamento de gases, tratamento dos efluentes, né? Aqui, graças a uma atuação muito forte no passado, inclusive do Ministério Público, inclusive, principalmente, eu diria, inclusive responsabilizando criminalmente vários prefeitos, hoje, no Rio Grande do Sul, nós praticamente não temos mais lixões. Claro que com a enchente, esses depósitos provisórios de lixo que a gente foi obrigado a aceitar, porque não tinha outra alternativa no momento, porque nós não tínhamos sequer infraestrutura para levar o lixo de um local para outro, ou seja, levar para os aterros sanitários licenciados, nós temos que evitar que esses depósitos provisórios, temporários, como o próprio nome já diz, não se convertam em lixões. Isso é um dos principais temas de casa que nós temos que enfrentar, né? Mas alguns outros temas, como sociedade, a gente ainda não evoluiu. Pelo contrário, a gente involuiu. Do ponto de vista legislativo, na minha perspectiva, né, e aí vai uma opinião muito pessoal, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente andou para trás, né, com o Código Estadual de Meio Ambiente, esse último que foi aprovado em relação ao anterior, ele é bastante retrógrado, ele piora a situação do meio ambiente em diversos aspectos. Nós temos recentemente uma legislação também permitindo estruturas de irrigação nas áreas de preservação permanente sem maiores cuidados. Esse é um outro ponto que nos preocupa sobremaneira, né? Então, eu diria que nós não avançamos muito como sociedade, como Estado, e o Ministério Público às vezes se vê um pouco pequeno para enfrentar tamanhos desafios, porque a nossa instituição, embora ela tenha uma capilaridade legal muito forte, ou seja, em tese, teria que ter um promotor responsável, no mínimo, por cada cidade, por cada município do estado,
Na prática, nós temos mais ou menos 300 cargos de promotor livres ainda, não providos, porque nós não temos orçamento para prover esses cargos. Então, esse déficit, claro que ele vai se refletir no atendimento às demandas da sociedade. É interessante a senhora colocar a questão da irrigação, porque conversamos mais cedo com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Brito, que está na China acompanhando essa comitiva com o governador, que tem exatamente esse olhar sobre a economia verde. E um dos grandes desenvolvimentos ou avanços que ele resolveu apontar foi a questão dos projetos relacionados à irrigação no Rio Grande do Sul, levando para a produtividade. Então, é interessante ver os pontos que essa legislação ainda precisa contemplar, né, ou pelo menos ter um olhar cuidadoso entre uma sustentabilidade dentro da produção agrícola e a questão ambiental em relação às áreas de preservação permanente, um assunto que eu até anoto aqui para que quando ele volte a gente também possa conversar mais especificamente sobre esse assunto. Muito obrigada, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul, procuradora Ana Maria Moreira Marquesan, pela conversa nesse início de manhã aqui no Jornal da Mix. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço o espaço e coloco o nosso Ministério Público sempre à disposição de vocês e da população. Obrigada.